Traçou o sufoco, invocações aos antigos, vê-los a brilhar. Marduk os protege no abismo do mar. Os 50 nomes secou na escuridão. Rituais sumérios, uma nova visão. Marcando declama a criação e a queda. Luz contra o caos, a batalha que veda. Os 50 nomes secou na escuridão. Rituais sumérios, uma nova visão. Marcando declama a criação e a queda. Luz contra o caos, a batalha que veda. Encantamentos antigos, portais a abrir. Testemunhos sombrios do que há por vir. Preparem-se para uma viagem, pessoal. Uma viagem ao mundo da magia antiga e do conhecimento proibido. Hoje a gente vai mergulhar no Necronomicon. O Necronomicon é um grimório, né, que fascina e aterroriza, acho que em igual medida. Exatamente. Um livro que, diz a lenda, né, contém os segredos dos antigos, mitos e rituais sumérios, que sobreviveram desde, sei lá, tempos imemoriais. A grande questão é, será pura fantasia? Ou um portal para algo sinistro de verdade? É isso que a gente vai tentar descobrir hoje, nesse mergulho profundo no Necronomicon. E para nos guiar nessa aventura, a gente tem o Necronomicon do Abdul-Ahasred.pdf, uma tradução em português, que promete nos levar ainda mais fundo nesse mistério todo. Ah, que legal. Uma tradução em português facilita bastante a nossa vida. Sim. E logo de cara, a gente já dá de cara com a figura, né? Com quem? Do suposto autor, o Abdul-Ahasred. O famoso árabe louco. Que com certeza adiciona uma camada extra de mistério, né? Tudo isso. Mas antes de a gente se aprofundar nas histórias, vamos dar uma olhada na estrutura do livro. O que você acha? Boa ideia. O índice já é um convite à aventura, né? Isso. Você vê ali sessões como Introdução, que é o Necronomicon Suméria, Olha só. que já indica, né, a forte influência dessa civilização antiga no livro. Verdade. E aí você tem capítulos com títulos, tipo o livro da chamada, o livro dos 50 nomes. Nossa, que demais. É muita coisa, né? O livro dos 50 nomes, aliás, é um dos pontos mais, sei lá, instigantes do Necronomicon. É mesmo? Ele lista nomes, né, que representam diferentes aspectos do poder de Marduk. Marduk? Né, o deus herói sumério. E esses nomes, segundo o livro, seriam usados para fins mágicos específicos. Caramba. É como se o livro dissesse: ei, com este conhecimento você pode manipular as forças do universo. É tipo isso. Mas será que é tão simples assim? Essa é a questão. O livro também adverte, né? Sobre os perigos de se lidar com essas forças sem o devido conhecimento, sem a preparação. Então ele te dá a ferramenta, mas também te avisa, né? Exatamente. É como se ele dissesse: cuidado com o que você deseja, pois você pode conseguir. É verdade. E por falar em desejos perigosos, o Necronomicon também menciona, né? O quê? Entidades cósmicas ancestrais, Ah, sim. tipo Cthulhu, Azathoth. Sei. Seres de poder inimaginável que parecem ter saído direto dos pesadelos do Lovecraft. E não é coincidência, né? O Lovecraft se inspirou no Necronomicon para criar o universo dele de horror cósmico. Olha só. Mas o livro vai além, né, de monstros e entidades aterrorizantes. Ele apresenta toda uma cosmologia. Com deuses sumérios, essas entidades cósmicas ancestrais, tudo em constante conflito. Nossa, como se o universo fosse um palco, né? Um palco pra quê? Para essa batalha épica entre a ordem e o caos. E a gente, meros mortais presos no fogo cruzado. Exatamente. E o Necronomicon, ele meio que oferece, né, um vislumbre dessa batalha, através de narrativas como, por exemplo, o Texto Magan. O Texto Magan, que descreve a luta entre Marduk, que a gente já mencionou, e Tiamat, Quem é Tiamat? a deusa dragão primordial do caos. Caramba, que batalha épica, é? Mas o livro não se limita só a descrever batalhas entre deuses. Não, o que mais tem? Ele apresenta rituais, encantamentos, símbolos. É como se fosse um manual de instruções, sabe? Pra quê? Para você se conectar com essas forças ocultas. E aí a gente volta para aquele ponto, né? Qual ponto? Do perigo. Afinal, quem garante que a gente está preparado para lidar com esse tipo de conhecimento? Pois é. O Necronomicon, ele fascina, né? E aterroriza ao mesmo tempo. Pô, calma. Ele te convida a explorar os mistérios do universo, mas te avisa sobre os perigos que essa busca pode trazer. Verdade. É. É uma dualidade, né? Que eu acho que é o que torna o Necronomicon tão cativante. Ele te coloca diante de um dilema. Até onde a gente pode ir em busca do conhecimento sem cruzar a linha, né? Que linha. Que separa a curiosidade da insanidade. Olha só. E essa pergunta acho que nos leva de volta, né? Ao árabe louco. O Abdul-Ahasred. Ah, sim. O suposto autor do Necronomicon. É. Um homem que, segundo o livro, se aprofundou demais nos segredos ancestrais e pagou um preço terrível por isso.
É como se a história dele servisse como um aviso, né? Um aviso pra quem? Para quem se atreve a desvendar os mistérios do Necronomicon. Mas será que ele realmente existiu? Ou será que ele é só mais um personagem nesse jogo de sombras e mistérios? Essa é uma pergunta que a gente vai tentar responder na próxima parte do nosso mergulho. Verdade. Mas por enquanto, O quê? fiquem com essa pulga atrás da orelha. Até que ponto a busca pelo conhecimento proibido pode nos levar à loucura? É isso aí. Fica a pergunta no ar. O livro que terminará essa saga na magia de Necronomicon será o Grimório Necronomicon, que será apresentado no próximo domingo, com a conclusão desse ciclo de obras, nos mostrando e nos abrindo as portas dos mistérios de Necronomicon. Sim, embasado na obra de H.P. Lovecraft, um grande mestre do gênero, que em sua pesquisa abriu os campos para a literatura ocidental, os mitos de Cthulhu. Seja convidado ou convidada para entrar nesse mistério. Esse mistério que tanto assusta, mas, ao ser acessado no esplendor da magia do caos, embasou essa magia com tanto poder. Não peça para saber quando ou quanto tempo eles são antigos, pois não há tempo nesse plano. Convido-lhe a entrar e satisfazer-se entre nós, aqui no... Hora da magia do caos. E aí, pessoal? De volta para o nosso mergulho no Necronomicon. Na última parte a gente explorou, né? A estrutura do livro, os perigos do conhecimento, a figura do Arbiloco. É a verdade. Mas o Necronomicon não se limita só a narrativas e advertências, ele também oferece um mapa, Um mapa. um guia para quem se atreve a trilhar o caminho da magia. Nossa, interessante. E para onde esse mapa leva a gente? Ele leva para os 7 portais. 7 portais. Passagens para diferentes, sei lá, esferas de existência. Cada uma governada por uma divindade específica. É como se o Necronomicon dissesse, olha, aqui estão as portas para outros mundos. Mas cuidado, atravessá-las exige preparação e coragem. 7 portais. Parece nome de filme de terror. Parece, né? E aí? O que o livro diz sobre esses portais? Como é que chega neles? Ele descreve em detalhes, né, os rituais, as palavras de poder, os símbolos que devem ser utilizados para cada portal. É como se fosse um manual de instruções para viagem interdimensional. Caramba. Mas com um aviso importante. Siga as instruções à risca, ou as consequências podem ser desastrosas. E que tipo de consequências? O livro dá exemplos. Ele fala sobre os perigos, né? De se perder nesses reinos, de ser dominado pelas forças que habitam esses lugares, de ter a mente fragmentada diante de realidades que a gente nem consegue imaginar. É como se dissesse, a viagem é fascinante, mas o preço pode ser a sua sanidade. Te arrepiar. Mas, deixando de lado os perigos por um instante, o que tem do outro lado, o livro descreve o que o viajante pode encontrar. Ele fala em encontros com entidades poderosas, visões de outros mundos, revelações de conhecimentos ocultos. É como se cada portal oferecesse um vislumbre, sabe? De um universo diferente. Com suas próprias leis, perigos, maravilhas. Nossa! E como o viajante se protege nesses reinos desconhecidos? O livro fala de algum tipo de proteção. O Necronomicon enfatiza, né? A importância da purificação e da preparação ritualística, antes de você tentar atravessar qualquer portal. É como se ele dissesse, vá preparado física e mentalmente, você está entrando em território hostil. E essa preparação envolve, círculos mágicos, símbolos, as palavras de poder que a gente mencionou antes. Exato. O Necronomicon, ele dedica sessões inteiras à descrição dos procedimentos ritualísticos, né? Incluindo a consagração de ferramentas, construção de altares, a preparação de incensos. É como se cada elemento, cada gesto tivesse um significado específico. Um propósito dentro dessa, sei lá, engrenagem mágica. E as palavras de poder? Imagino que o livro revele algumas, né? Sim. Ele apresenta várias palavras e frases, a maioria em sumério, que devem ser pronunciadas com muita precisão durante os rituais. E é interessante notar que, em alguns casos, o significado dessas palavras permanece obscuro, o que aumenta o mistério e a aura de poder que envolve o livro. Verdade. É como se o livro estivesse guardando segredos, né?
revelando apenas o suficiente para instigar a gente a buscar mais, a desvendar os enigmas por trás da linguagem mágica. E essa busca, essa necessidade de decifrar os códigos do Necronomicon é o que o torna tão fascinante, tão perigoso e ao mesmo tempo tão irresistível. É, parece que sim. Mas além dos 7 portais, o que mais o livro revela sobre a prática da magia? Que outras ferramentas o mago tem à disposição? Olha, o livro aborda várias áreas, né, do conhecimento mágico, tipo necromancia, adivinhação, astrologia. Ele apresenta rituais para se comunicar com os mortos, métodos para interpretar sonhos, sinais, técnicas para se conectar com as energias dos astros. É como se o Necronomicon oferecesse um arsenal mágico completo, mas com advertência. Usos com sabedoria ou as consequências podem ser terríveis. Falando em consequências terríveis, o livro fala dos perigos da necromancia. Afinal, lidar com os mortos sempre foi visto como algo arriscado, né? Sim. O Necronomicon ele reconhece esses perigos. Ele descreve a necromancia como uma arte poderosa, mas que exige respeito, cautela e, acima de tudo, conhecimento. Ele adverte sobre os riscos de se perturbar os mortos, de abrir portas para forças que a gente não compreende totalmente. É como se ele dissesse, a necromancia é uma ferramenta poderosa, mas use com cuidado, pois os mortos guardam segredos que é melhor deixar enterrados. Exatamente. E essa advertência, na verdade, serve para todas as práticas mágicas descritas no Necronomicon, né? Ele apresenta o poder, mas alerta sobre os perigos. Convida a exploração, mas lembra dos limites. Fascina com a promessa do conhecimento, mas aterroriza com as consequências da insensatez. E nesse jogo de luz e sombra, de faxina e terror, a gente se depara de novo com a figura do árabe louco, o Boelas Red. Verdade. Será que ele se perdeu nos labirintos do Necronomicon? Será que ele cruzou a linha que separa a sabedoria da loucura? Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai se aprofundar nos relatos de Alas Red, É isso aí. buscando entender a trajetória dele, as descobertas e, quem sabe, as razões por trás da suposta loucura. Mal posso esperar. Mas por enquanto, fiquem com essa pergunta. Será que o Necronomicon é um caminho para a iluminação ou uma trilha para a perdição? Então, pessoal, eu precisava comentar com vocês a razão de eu fazer esses podcasts de livros. Nós que praticamos magia, nós temos o hábito de aprendermos muito com a literatura, pois os professores já não ensinam nada pra gente. Quem nos ensina alguma coisa também aprendeu, geralmente pela literatura, e a gente sente muita falta de dicas imparciais. Então eu fiz questão de fazer esses podcasts para que nós possamos expandir nesses assuntos que eu abordo, expandir o conhecimento que a gente tem sobre vários assuntos, tá? Então, entenda que não é para eu me destacar, mas para que você, tanto quanto eu, possa ter uma visão prévia de uma ou outra obra, né? Por mais que ela seja no original na língua inglesa, você busque até mesmo traduzi-las, e assim possa expandir o seu conhecimento. Aproveite. É uma opção para você expandir em vários assuntos que são tratados. Chegamos à última parte do nosso mergulho no Necronomicon. Lembra? Nas últimas semanas a gente explorou a mitologia suméria, os rituais, as entidades poderosas, 7 portais. Ufa, é muita coisa, né? É muita coisa. Mas no centro de tudo isso, a gente tem a figura de Abdul-Ahaz-Red, árabe louco. É verdade, a história dele se entrelaça com a própria essência do livro, né? Sim. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Abdul-Ahaz-Red, o suposto autor do Necronomicon. Isso. Um homem que, segundo o livro, teria desvendado os segredos ancestrais, viajado por terras proibidas e, por fim, sucumbido à loucura. Mas até que ponto a gente pode confiar nesses relatos? É difícil separar o fato da ficção quando se trata do Alhazred, né? O Necronomicon, ele apresenta, fragmentos da vida dele, trechos das experiências, como se ele estivesse sussurrando segredos através dos séculos. Que segredos seriam esses? O que ele teria descoberto? Olha, ele descreve encontros com cultos secretos, que veneravam entidades cósmicas ancestrais, rituais realizados em ruínas esquecidas, visões de mundos que desafiam a nossa compreensão. Nossa,
É como se eles tivessem, sei lá, vislumbrado a face oculta da realidade, os bastidores do universo. E essa experiência tivesse marcado para sempre. Exatamente. E essa marca, essa mudança se manifesta nos relatos dele. Ele fala sobre a fragilidade da mente humana diante de certos conhecimentos, a necessidade de ter sabedoria, discernimento, ao lidar com forças ancestrais. É como se ele estivesse, nos alertando, né? Nos alertando sobre o quê? Sobre os perigos do caminho que ele mesmo escolheu. Sobre os riscos de se aprofundar demais em mistérios que talvez fosse melhor deixar intocados. Hein? E essa dualidade, né? Entre a busca pelo conhecimento e a preservação da sanidade, ela permeia toda a história do Alois-Red. Ele mostra pra gente que a curiosidade pode ser uma força poderosa, mas também um veneno que corrompe a alma. E por falar em corromper a alma, o Alois-Red descreve encontros com entidades cósmicas ancestrais como Cthulhu e Azathoth. Seres que, personificam o caos primordial. Como é que essas entidades se encaixam na cosmologia do Necronomicon? Elas representam a antítese da ordem, a força que se opõe à criação, a sombra que ameaça engolir a luz. Nossa. O Necronomicon sugere que essas entidades estão adormecidas, aguardando o momento certo para despertar e lançar o universo no caos. E qual seria o papel do Alois-Red nesse cenário todo? Será que ele, na busca desenfreada por conhecimento, sem querer, contribuiu por despertar dessas entidades? O Necronomicon não dá uma resposta clara, o que aumenta ainda mais o mistério em torno do Alois-Red. Verdade. Mas a gente pode especular. Ao desvendar segredos ancestrais, rompeu os selos que protegiam a humanidade do contato com essas entidades. E ele fez o quê? O Alois-Red pode ter, sem querer, aberto uma brecha para o caos se infiltrar no nosso mundo. Que medo. Mas, voltando à história de Alois-Red, o que o Necronomicon diz sobre o destino final dele? O livro é meio vago nesse ponto, o que contribui para a aura de mistério, né? Alguns estudiosos acreditam que ele teria sido vítima das próprias forças que invocou. Outros sugerem que ele morreu num asilo, consumido pela loucura. Mas, independente de como tenha sido o fim, a história do Alois-Red serve como um aviso para quem se atreve a trilhar o caminho do conhecimento proibido. E com essa reflexão sobre a fragilidade da mente humana, os perigos da busca desenfreada pelo conhecimento, a gente chega ao fim do nosso mergulho no Necronomicon. É isso aí. Mas as perguntas, elas permanecem, né? Sim. Será que o Alois-Red era um visionário? Que vislumbrou realidades além da nossa compreensão? Ou um louco que se perdeu nos labirintos da própria mente? O Necronomicon, ele apresenta um enigma, um desafio para nossa racionalidade. Verdade. Ele nos convida a questionar os limites da realidade, confrontar nossos medos, explorar o lado obscuro da mente humana. Cabe a cada um decidir até onde quer ir nessa jornada. E assim, com essa dose de mistério e inquietação, a gente encerra nosso mergulho no Necronomicon. Esperamos que essa jornada tenha sido tão fascinante e instigante para vocês quanto foi para a gente. Até a próxima, exploradores do desconhecido. Entre Crowley e Lovecraft, a ponte se faz no Necronomicon. O mistério é voraz. Entre mundos velados, seguimos o traço. Cada selo gravado, o destino no espaço. Antigos sussurram, sua voz nos alcança. No ciclo eterno, o cosmos balança. Necronomicon, o livro proibido. Segredos sombrios, eletras contidos. Sumérios, estrelas, magia e visão. No abismo de planos, nossa redenção.